Gálatas, capítulo 5. Nesse momento eu farei a leitura somente do versículo 1. Nós iremos trabalhar todo o capítulo, mas agora eu farei primeiro a leitura do versículo 1, depois nós iremos olhar também outros versículos. Portanto, é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O tema da nossa mensagem, hoje é um dia especial em nossa nação, portanto, nós iremos trabalhar esse tema, independência ou morte. Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler juntos esse versículo, meus irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra. E nessa hora nós nos dobramos diante do Senhor, porque dependemos de ti, Pai. E rogamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Nos dê ouvidos sensíveis nessa noite e um coração disposto a te obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, hoje, 7 de setembro, a nossa nação celebra o Dia da Independência. Nós recordamos, portanto, o momento em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a viver como uma nação livre e soberana. Nós conhecemos a história e sabemos que às margens do rio Ipiranga, em 1822, Dom Pedro I bradou: independência ou morte. E esse grito ecoou como uma declaração de que a liberdade no Brasil era inegociável, mesmo que custasse a própria vida. E essa frase se tornou símbolo da nossa história, nos lembrando que há causas pelas quais vale a pena viver e até morrer. Agora veja, se para a pátria a independência foi fundamental, para a alma, queridos irmãos, a liberdade em Cristo Jesus é essencial, é vital. Portanto, espiritualmente falando, existe um brado, um grito, que é muito mais urgente. O próprio Cristo declarou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. De maneira, meu amado irmão, que a maior escravidão não é a política, não é a econômica, mas é a do coração humano dominado pelo pecado. Essa é a maior e mais perigosa escravidão. Diante dessa realidade, de que todo homem sem Cristo é escravo do pecado, só há duas opções: liberdade em Cristo
ou morte eterna. Ou o homem vai ser liberto por Cristo Jesus da escravidão do pecado, ou ele morrerá eternamente. Essa é uma verdade dura, mas é a verdade que liberta. O Senhor Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E declarou ainda: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, irmãos, a independência que o Brasil conquistou em 1822 é importante, mas a verdadeira independência só é conquistada quando nós nos rendemos a Cristo, o Cristo que venceu o pecado e venceu a morte na cruz do Calvário. De maneira que nesse dia, quando nós celebramos a independência da pátria, eu quero convidar você a refletir sobre a independência da sua alma. Convidar você a refletir sobre a verdade de que sem Cristo não há liberdade, somente o Senhor Jesus nos garante liberdade hoje, vida plena hoje e por toda a eternidade. De maneira, meu amado, você que me ouve através da nossa transmissão, você que está aqui, que nós podemos afirmar que no âmbito espiritual é verdadeiro esse brado: independência ou morte. Independência em Cristo, ou seja, libertação do pecado, ou morte eterna. E esse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, nos ensina essa verdade com muita profundidade. Entenda aqui o contexto quando Paulo escreveu essa carta. Paulo havia evangelizado ali a região da Galácia, e os irmãos ali ouviram o evangelho com alegria, creram no evangelho, mas depois que Paulo foi embora, chegaram ali os judaizantes pregando uma outra mensagem, dizendo assim: olha, o cristianismo que Paulo ensinou para vocês, na verdade, é um judaísmo melhorado. Os judaizantes ensinaram para os crentes ali naquela região: olha, Jesus não é suficiente, é preciso também guardar a lei. Especialmente, eles estavam exigindo que os crentes fossem circuncidados. E isso começou a confundir os gálatas, e eles começaram a se desviar do verdadeiro evangelho. É por isso que Paulo escreve essa carta. Ele escreve essa carta para defender o evangelho da graça do Senhor Jesus, para que aqueles irmãos pudessem voltar para o caminho certo. Então veja, enquanto os judaizantes insistiam ali que a salvação era também pelas obras da lei, enquanto isso Paulo escreve essa carta e começa a apontar para Cristo, dizer que Cristo é o único que pode salvar. Paulo começa a conduzir o povo de volta para a liberdade plena que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E é justamente assim que ele começa o capítulo 5, depois de trazer muitas argumentações sobre esse assunto. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar a primeira verdade fundamental que nós vamos entender aqui nessa noite. Cristo nos libertou para a liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade. Volte seus olhos aí mais uma vez para o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Alguns crentes ali estavam voltando
a viver como escravo. Homens que creram no Evangelho, que foram libertos, mas por causa da influência dos judaizantes, eles estavam voltando a viver como escravos, e Paulo aqui nesse versículo está dizendo, não foi para isso que Cristo vos libertou. Ele vos libertou para que vocês sejam livres, vos libertou para a liberdade, permaneçam firmes nessa liberdade, vocês não podem mais se submeter a um jugo de escravidão, permaneçam firmes na liberdade do Evangelho. E com essa exortação aqui, amados, Paulo está combatendo dois inimigos da liberdade cristã. Paulo combate aqui nesse capítulo duas ameaças à liberdade que o Evangelho nos oferece. A primeira ameaça que Paulo está combatendo aqui é o legalismo religioso. Você já ouviu falar no legalismo? Significa dizer que é aquele que tenta agradar a Deus pelas obras da lei. É aquele que acredita que pela sua performance religiosa ele vai conquistar a salvação, ele vai agradar a Deus pelas suas próprias obras. E como eu disse aqui, o pano de fundo dessa carta é exatamente o legalismo dos judaizantes. Eles queriam impor a circuncisão como condição para a salvação. É como se eu chegasse aqui e dissesse assim, irmão, vocês creem em Cristo Jesus? Aí todo mundo, amém. Aí eu dizia assim, mas olha, só crer em Cristo não é suficiente, tem que passar pela circuncisão. É Cristo mais a circuncisão. É isso que os judaizantes estavam ensinando, trazendo eles de volta para o jugo pesado da lei, cujo evangelho que Paulo pregou já havia deixado claro para eles, que eles não precisavam viver dessa maneira. E Paulo aqui é firme. Paulo deixa claro nessa carta, nesse capítulo, que Cristo é suficiente. Paulo deixa claro, não é Cristo mais circuncisão, não é Cristo mais qualquer outra coisa, é somente Cristo Jesus. Meu amado, hoje tem muita gente vivendo debaixo de um jugo pesado imposto por homens. Tem muito crente vivendo debaixo de regras humanas, tradições humanas, achando que vão ser salvas porque cumprem essas regras, essas tradições. É o tipo de roupa, alguns costumes religiosos, boas obras, poderíamos citar muitas coisas aqui. Todavia isso não é evangelho, o evangelho não é pelas obras. Como eu disse, não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais, você tem que fazer isso. Não, é Cristo e somente Cristo. Cristo é suficiente. Meu amado, deixa eu dizer algo para você, para ficar gravado no seu coração. Você não é aceito por Deus, porque você foi circuncidado. Você não é aceito por Deus, porque você é obediente. Você não é aceito por Deus porque você foi batizado e é membro dessa igreja. Você não é aceito por Deus porque você vem à igreja todo domingo. Você não é aceito por Deus porque você tem um cargo na igreja. Não há nada que você possa fazer para você ser aceito diante de um Deus que é santo e puro, porque você é um pecador. Você é aceito por Deus porque Jesus Cristo te substituiu na cruz do Calvário, morreu a sua morte e ponto final. É só por isso que você é aceito diante de Deus, porque Ele fez o que precisava ser feito. Ah, mas as suas obras são como trapos de imundícia. É Cristo somente. O legalismo é uma ameaça à liberdade do Evangelho. Tem muita gente que não desfruta da liberdade do Evangelho da graça, por causa do legalismo religioso, pesado, um fardo pesado, que muitos colocam sobre os nossos ombros. E é isso que estava acontecendo. Muita gente ali na igreja da Galácia, voltando a esse jugo de escravidão. Portanto, irmãos, Paulo continua aqui esse capítulo e ele combate o legalismo. Até o versículo 12, ele faz isso. É muito interessante o texto. Como nós não temos tempo aqui para expor todo o capítulo, eu vou parar por aqui no legalismo,
porque eu vou focar em um outro inimigo da liberdade. O legalismo é um. Até o versículo 12, Paulo combate o legalismo. Mas a partir do versículo 13, Paulo começa a combater um outro inimigo da liberdade cristã, que é a libertinagem. E aqui eu quero destacar mais um ponto, mais uma verdade, para ficar gravada no seu coração. Liberdade não é libertinagem. Veja comigo o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros no amor. Perceba, querido, que libertinagem é usar a graça, a liberdade do Evangelho, a graça de Deus como desculpa para o pecado. É aquela conversa do Deus é amor, Deus é gracioso, a salvação não é pelas obras, Cristo já fez o que precisava ser feito, não é pelo o que eu faço, então nós podemos viver do jeito que a gente quiser, nós podemos viver para satisfazer os desejos do nosso coração, já que Cristo já morreu por nós. Deus é amor, Ele vai aceitar. Isso é libertinagem, é uma ameaça à liberdade cristã, e Paulo combate também a libertinagem aqui no capítulo 5. Então perceba, ele está destacando que foi para a liberdade que ele nos libertou, mas ele está combatendo os dois extremos, o legalismo e a libertinagem, e nos ensinando o que é de fato a liberdade que o Evangelho nos oferece. Veja, o texto aí no versículo 13 deixa claro: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Meu amado, a verdadeira liberdade não é licença para pecar, não é uma autorização para você satisfazer todas as vontades do seu coração, não é uma autorização para você satisfazer todos os desejos da sua natureza pecaminosa. Entenda algo, antes de Cristo no sentido, antes de nós nos rendermos a Cristo, quando a gente não conhecia a Cristo, a gente não tinha liberdade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos cegos espiritualmente, nós não fazíamos outra coisa além de pecar. Então antes nós éramos escravos do pecado, escravos, meus irmãos, da nossa natureza pecaminosa. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, estávamos sob o domínio de Satanás e vivíamos para satisfazer os desejos do nosso coração corrupto. Todavia, um dia o Senhor Jesus nos libertou desse império das trevas, e Ele nos arrancou de lá, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora os nossos olhos espirituais foram abertos, queridos irmãos, e nós conseguimos enxergar as coisas espirituais. Portanto, agora nós temos liberdade para dizer não aos desejos carnais. Veja, agora nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Antes a gente não tinha essa opção, porque a condição do homem sem Deus é de morte espiritual. Ele é escravo da sua natureza pecaminosa, ele vive para satisfazer os desejos do seu coração. Mas um dia Cristo nos libertou, e essa é a verdadeira liberdade. E o apóstolo Paulo, na sequência, ele mostra para nós que o segredo para nós desfrutarmos da plenitude da verdadeira liberdade é andar no Espírito. Veja o versículo 16.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Essa palavra concupiscência significa desejo, desejo exagerado. Paulo está falando do desejo exagerado da carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Todos nós temos essa natureza, todos nós já nascemos com o coração inclinado para o mal. E o único jeito de vencer as tentações e o pecado é andando diariamente no Espírito. Meu amado irmão, somente no poder do Espírito Santo de Deus, que habita em todo verdadeiro crente, somente assim nós iremos conseguir vencer a concupiscência da carne, ou seja, o desejo exagerado do nosso coração para o mal. Mas é muita luta, meus irmãos. Você há de concordar comigo que a luta pela santificação requer um esforço diário. E Paulo mostra aqui a realidade dessa luta. Veja o versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, o que é a carne? A carne é a nossa natureza pecaminosa. Todo ser humano já nasce com essa natureza. O que é o Espírito? É a nova natureza em Cristo Jesus, é a natureza que nós recebemos no momento do novo nascimento, no momento da conversão, no momento em que nascemos de novo. E agora, aquele que é liberto, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem essas duas naturezas dentro de si, e a carne deseja o pecado, o Espírito deseja a santidade, e aí é uma briga no peito de todo verdadeiro cristão. Falei aqui, se não me falha a memória, na última quinta-feira, que existe uma guerra sangrenta no peito de todo crente. A vontade da minha natureza pecaminosa contra a vontade da minha nova natureza em Cristo Jesus. A diferença é que antes eu cedia sempre para a minha natureza pecaminosa, todavia agora, capacitado pelo poder do Espírito, eu consigo resistir, eu sou livre, eu fui liberto da escravidão do pecado. Antes eu não tinha essa opção. O homem sem Cristo, querido irmão, é escravo do pecado, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem essa nova natureza, portanto, ele não vive essa luta interna, ele vive para satisfazer os desejos do seu coração, sem nenhum problema, sem nenhum peso na sua consciência, porque ele é escravo da natureza carnal, ele é escravo da sua vontade, e a sua vontade é caída, por isso que ele faz tudo que tem vontade. Deixa eu compartilhar algo com você. Certa vez fizeram um comentário comigo que me fez refletir. Disseram assim: a melhor coisa é fazer o que se tem vontade de fazer. Ele complementou assim: eu sempre faço o que eu tenho vontade. A melhor coisa é fazer o que se tem vontade. E o discernimento que eu tive do Espírito naquele momento foi o seguinte: eu o respondi nos meus pensamentos, não falei, mas a minha resposta no meu pensamento foi: essa é a diferença entre nós, porque eu também tenho muitas vontades no meu coração que desagradam a Deus, mas capacitado pelo Espírito Santo de Deus, eu não satisfaço essas vontades. Ele satisfaz porque ele é escravo da sua própria vontade, ele não tem o Espírito, ele não consegue deixar de fazer o que o seu coração corrupto deseja, a sua natureza pecaminosa, a concupiscência da carne, e ele nem tem consciência do pecado, vive tranquilamente para satisfazer todas as suas vontades, porque está morto espiritualmente.
caminhando a passos largos para o inferno, sem sequer ter a consciência dessa realidade tão terrível. Mas quem está em Cristo Jesus consegue enxergar essa realidade espiritual e consegue lutar contra os impulsos do coração. Portanto, a gente vive diariamente essa batalha, a gente não se conforma com o pecado, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, o homem verdadeiramente livre, ele luta sempre pela sua santificação, para a glória de Deus, e ele não deixa a libertinagem ameaçar a liberdade que o Evangelho nos proporciona. Portanto, meus irmãos, Paulo continua combatendo essa ameaça da libertinagem, e agora ele deixa claro para nós a diferença entre os homens livres e os escravos. E aqui eu quero destacar mais uma verdade, mais um ponto aqui nessa mensagem: a diferença entre os livres e os escravos. Veja comigo o versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Perceba, querido irmão, que quem vive a prática dessas obras são os escravos, os filhos das trevas, e o texto diz que eles não irão herdar o reino dos céus. Olha comigo para as obras da carne. Nós podemos dividir essas obras, essa lista de palavras aqui, essa lista das obras da carne, nós podemos dividir em 4 categorias de pecado. A primeira categoria é a categoria da imoralidade sexual, os pecados que têm a ver com a imoralidade sexual. Paulo cita aí a prostituição, a impureza e a lascívia, 3 palavras aí nessa categoria. Uma outra categoria aqui é a adoração ilícita, que ele cita aí, a idolatria e feitiçarias. Uma outra categoria nós podemos chamar de quebra de relacionamentos, os pecados que têm a ver com os relacionamentos uns com os outros, ou seja, aquela pessoa que vive com problema de relacionamentos. Veja as palavras: inimizades, porfias, que significa brigas, ciúmes, ira, que significa acesso de raiva, discórdias, dissensões. O que é dissensão? É desunião. Facções são divisões. Inveja, perceba que nessa categoria de pecado ele cita 8 palavras. E por fim, a categoria dos excessos, que ele cita bebedices e glutonarias. Meu amado, quero destacar algo interessante aqui. Paulo usa mais palavras para falar dos pecados que tem a ver com a quebra dos relacionamentos do que qualquer outro pecado. E às vezes esses pecados são aqueles que a gente não dá muita importância. Às vezes o pecado na área sexual é o que a gente fica escandalizado, mas um pecado na área da quebra de relacionamentos, de desunião,
de briga, de fofoca, é o que Paulo dá a maior ênfase aqui, como obra da carne, irmãos, como práticas daqueles que ainda pertencem ao reino das trevas, que não foram libertos, mas a gente escolhe alguns pecados ao nosso gosto, para a gente enfatizar. Mas perceba, meu amado, que depois de fazer uma lista das obras da carne, ele diz que esses que praticam tais coisas, e aqui eu quero deixar claro, Paulo está falando dos que vivem o hábito dessas coisas. Eu não estou falando aqui de um deslize, de uma pequena queda, mas de hábitos, aqueles que praticam constantemente essas coisas, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum problema, esses não herdarão o reino dos céus, ou seja, o destino desses é a morte eterna. Os escravos do pecado, portanto, sofrerão o castigo eterno. Esses estão sob o domínio de Satanás, do mundo e da carne, eles são governados por essas coisas. Por outro lado, meu amado, os filhos da luz são os que foram libertos das trevas e foram transportados para um reino de luz, e agora eles não praticam mais as obras da carne, mas agora produzem o fruto do Espírito. Porque, querido, o Evangelho, ele nos liberta e coloca em nós uma nova natureza, e o resultado dessa nova natureza é o fruto do Espírito. Veja aí o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essas palavras aí têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, são aspectos da vida cristã relacionadas a Deus. Mas ele continua: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou seja, são aspectos do fruto do Espírito relacionados ao nosso próximo, nosso convívio uns com os outros. Longanimidade, paciência, bondade, fidelidade, e ele continua: mansidão, domínio próprio, relacionados com a nossa própria pessoa, e continua dizendo: contra essas coisas não há lei. Agora veja o versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, meus irmãos, é impossível um filho da luz, alguém que verdadeiramente foi liberto das trevas, é impossível continuar praticando as obras da carne, porque cada um faz parte agora de um grupo diferente. Meus irmãos, agora nós pertencemos a outro reino, não é mais o reino das trevas. Agora Cristo Jesus, ele governa o nosso coração. Portanto, se alguém ainda vive praticando as obras da carne, é porque ele ainda está lá. Essa é uma evidência de que continua sendo um escravo do pecado. Porque quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e não vivemos mais a prática das obras da carne. É impossível. Agora deixa eu dizer para você, não significa que o verdadeiro crente não vai pecar. A ideia aqui é daquele conflito. Nós iremos errar, mas vai ter esse conflito constante. A gente não vai ceder, a gente continua lutando, e quando falhamos, nos arrependemos, reconhecemos os erros, e a gente continua lutando pela santificação. Volte seus olhos aí para o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meu amado irmão, o crente, ele nasce no Espírito, e ele também vive no Espírito. E quando o verdadeiro crente começa a esfriar, o coração dele vai ficando inquietado, não é assim, irmãos? Quando o verdadeiro crente começa a esfriar, ele fica inquieto,
ele tem saudades da casa do Pai, ele tem desejo de orar, ele tem desejo de andar com Deus, ele tem desejo de lutar contra o pecado. O que caracteriza o verdadeiro crente é isso, querido irmão, ele não se conforma com o pecado. Portanto, a diferença aqui está clara para nós, meus irmãos. Os que ainda são escravos do pecado, praticam, têm o hábito das obras da carne. Mas os que foram libertos, crucificaram a carne com as suas paixões e vivem no Espírito e produzem o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Portanto, para concluir, eu vou fazer a pergunta que certamente é a pergunta mais importante da sua vida. Quem é você? Livre ou escravo? Eu vou repetir. Quem é você? Livre ou escravo? Diante de tudo que nós falamos aqui, é o suficiente para a gente refletir e responder essa pergunta. Querido irmão, é importante que você responda essa pergunta, porque essa é uma questão de vida ou de morte, e a pergunta é: Cristo já te libertou? Conforme nós temos falado aqui, a Bíblia nos mostra que só existem duas realidades: ou você é livre em Cristo, ou continua escravo do pecado. Ou há independência em Cristo, ou haverá morte eterna. Você é livre ou escravo? Agora presta atenção, presta bastante atenção. Eu não estou perguntando se você é alguém que vem à igreja todos os domingos. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você canta na igreja, se você contribui na igreja. Não é isso que eu estou perguntando. O que eu estou perguntando é: você já nasceu de novo? A sua vida, meu irmão, dá sinais de arrependimento, sinais de transformação, evidências de que o Senhor Jesus te transportou, te libertou da escravidão do pecado para uma vida de liberdade plena e santa na presença de Deus. A sua vida dá sinais dessa transformação. Não estou perguntando se você é membro da igreja. Sabe por quê, querido irmão? Porque muitos dizem que são crentes, mas não são crentes. Muitos aprenderam um pouco da cultura dos evangélicos. Muitos falam como crentes, usam roupas de crentes, posta versículo bíblico nas redes sociais, mas continuam praticando as obras da carne. Sabe o que o Senhor Jesus falou sobre pessoas assim? Que nos últimos dias, alguns iriam dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos tantas as coisas. E o Senhor Jesus irá responder: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticavam as obras da carne. Meu amado, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque essas pessoas, quando a morte chegar, vão fechar os olhos aqui, não vão abrir na glória, diante do Rei da Glória. Vão abrir os olhos no castigo eterno, onde não haverá nem graça e nem misericórdia, apenas choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Por isso eu insisto na pergunta: quem é você, querido irmão? Livre ou escravo? Quando a morte chegar, você vai fechar os olhos aqui, onde você vai abrir? Faça essa reflexão aí. Você tem essa certeza? Você está tranquilo? A morte pode chegar,
Eu fecho os olhos aqui e abro na glória. Responda essa pergunta, querido irmão. Agora deixa eu dizer algo para você. Você que acompanha através da nossa live. Eu não sei qual é a resposta que você deu para essa pergunta. Eu não conheço o seu coração. Mas eu sei de uma coisa. Se você está aqui nessa noite, independente de qual seja a realidade do seu espírito, se você está aqui nessa noite, há esperança. Porque o Cristo que liberta se faz presente em nosso meio. E é por isso que você pode sair daqui hoje com a certeza de que você é livre. Eu quero insistir, meu irmão. Se você tem dúvida no seu coração, se você é livre ou escravo, entenda o seguinte: o Deus que nós cremos é soberano. Você não veio aqui ouvir essa mensagem porque você quis. O Deus eterno te trouxe nesse lugar. Não saia daqui com nenhuma dúvida no seu coração. Hoje você tem a oportunidade de ter a certeza plena e absoluta de que você é livre. E sabe por quê, querido irmão? Porque o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e cravado na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus bradou: está consumado, Ele estava dizendo: está pago, está terminado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, meu amado irmão, se o brado ali às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, marcou a liberdade da nossa nação, o brado do Senhor Jesus na cruz do Calvário está consumado, garante para mim e para você a liberdade de vida plena hoje e por toda a eternidade. É por isso que hoje você tem a oportunidade de sair daqui com uma certeza: eu sou livre, liberto pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há mais para a minha vida. A morte pode chegar, Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Saia daqui com essa certeza em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade. Não saia daqui com nenhuma dúvida no seu coração. Eu vou dizer mais para você. Se você quiser conversar, se tiver alguma dúvida no seu coração, conversa comigo. Conversa comigo, não fique com essa dúvida. Você precisa ter certeza da salvação em Cristo Jesus.